Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje o tema do nosso vídeo é Porquê uma família em missão. Então nós vamos estar a partilhar com vocês como é que nós nos conhecemos e como é que iniciámos a nossa família em missão. Para nós podermos viver uma vida em missão, nós temos de ter o mesmo propósito. E para nós podermos viver o mesmo propósito, nós individualmente já temos que estar a viver esse propósito antes. Então, isto que a Anis está a dizer é bem importante porque antes de nós sermos uma família em missão, eu acho que é muito importante nós estarmos realmente a olhar para onde é que nós estamos a caminhar já individualmente e qual é que é o nosso propósito, a nossa missão individual. Se nós não sabemos a nossa missão individual, quando nós nos juntamos a uma família, a coisa é capaz de ficar um bocado confusa porque no fundo nenhum dos dois sabe exatamente para onde é que está a ir. E quando nós nos conhecemos, nós sabíamos exatamente onde é que nós estávamos a ir cada um de nós com as nossas vidas, qual é que era a nossa missão, qual é que era o nosso propósito, e é isso que gostávamos de partilhar também um bocadinho convosco hoje. Em 2013, nós os dois começámos a caminhar para o mesmo propósito. Ambos, nós não nos conhecíamos, mas nós tomámos uma decisão nesse ano muito importante, que foi dedicar a nossa vida para Deus. Em 2013, o André batizou-se, eu também me batizei nesse ano. Esse foi o ano em que tudo mudou na minha vida, foi o ano em que eu percebi que eu tinha uma missão para viver e para eu poder viver essa missão, eu primeiro tinha que morrer para mim mesmo para poder viver para Deus, e é isso que significa o batismo. Então, a partir desse ano, foram os primeiros passos que eu fui dando para essa missão. Foi o batismo. No ano a seguir, eu comecei a estar no Seminário Teológico Batista. A primeira cadeia foi Evangelismo e Discipulado e Plantação de Igrejas, que também não é por acaso e que vocês já vão perceber. E no ano a seguir, eu fui como missionário para a África do Sul e Namíbia durante 6 meses. Depois, em 2016, chegou o ano a seguir, foi quando nós nos conhecemos. Queres explicar um bocado a tua história? Aquilo que estava acontecendo na vida da Eunice, basicamente era aquilo que estava acontecendo na minha vida. Então, como ela referiu, nós batizámos os dois em 2013. Ela batizou-se cá em Portugal, eu batizei-me nos Estados Unidos, e assim que eu me batizei eu lembro-me de pensar, ok, é isto que eu vou fazer o resto da minha vida, a minha missão, o meu propósito é dedicar a minha vida a Deus para que os outros o possam conhecer também. E eu acho que à medida que isso foi acontecendo, nesses primeiros anos de 2013 até 2016, quando eu conheci a Eunice, eu já estava muito focado nisso. Iniciei um ministério de jovens, voltei aos Estados Unidos para estudar implantação de igreja também na igreja onde eu me tinha convertido, e em 2016, quando nós nos conhecemos, nós já sabíamos exatamente os dois para onde é que estávamos a ir individualmente. Eu acho que isso facilitou depois muita coisa a partir daí, porque foi basicamente nós juntarmos os dois exatamente para o mesmo sítio onde individualmente cada um já estava a ir. Então o nosso propósito ele não mudou, simplesmente moldou-se àquilo que nós somos agora, que é uma família. Nós deixámos de viver o nosso propósito de forma individual, passámos a viver esse mesmo propósito, mas agora como família, uma família a 2, e desde o ano passado uma família a 3. Então foi muito fixe, porque quando nós nos conhecemos, nós já estávamos a viver esse propósito, e eu lembro-me que nós nos conhecemos num evento da Ágape, numa igreja que é a Casa da Cidade. E quando nós nos conhecemos, nós não começámos logo a falar imediatamente. Aliás, nós tivemos algum tempo. Na verdade, nós não nos conhecemos mesmo, simplesmente fomos apresentados. Ficámos a saber, ok, este é o André, este é a Eunice, e foi isso. Ficámos a saber quem é que nós éramos. Porque na verdade não houve um pós. Não houve... Sim, não houve um desenrolar depois a partir desse momento. Eu lembro-me que pela altura do verão eu estava na estrada a fazer o trabalho que eu faço enquanto professor de canto com o Agir, então passava muito tempo fora de Lisboa. E lembro-me que nós começámos a falar nas redes sociais, passado 2 ou 3 meses depois de nos termos... Não foi termos conhecido, foi termos sido apresentados. Basicamente isso. Nós fomos apresentados em janeiro e nós começámos a falar no final de junho. Então foi quase 6 meses depois. Então foi bem mais, ok. Yeah. Foram bem mais meses, então. Estou a descobrir isso agora. E quando nós começámos a falar e quando nós começámos a partilhar um com o outro aquilo que agora estamos a partilhar com vocês, nós começámos a perceber que o propósito não só que nós tínhamos, mas o propósito que o outro tinha era muito similar. E eu acho que isso foi uma das principais causas para o nosso relacionamento acontecer tão rápido. Foi porque nós sabíamos não só para onde é que nós estávamos a ir, mas entendemos rapidamente para onde é que o outro estava a ir, e isso deu-nos uma confiança muito grande
para a vida que nós queríamos viver enquanto família, e então acho que isso facilitou muita coisa. Sim, as circunstâncias da forma como nós nos conhecemos, a verdade é que tudo começou nas redes sociais e no mesmo dia começámos a falar logo por telefone, e como o André disse, ele estava na estrada em trabalho, por isso nós não tivemos a possibilidade de estar juntos fisicamente para conversarmos fisicamente, então nós durante 2 semanas todos os dias falávamos ao telefone, o que dessa forma começámos a conhecer muito melhor, porque estávamos sempre a conversar, sempre a conversar, sempre a partilhar aquilo que era as nossas vidas, aquilo que era os nossos corações. Então após essas 2 semanas, assim que tivemos o nosso primeiro date, nós percebemos logo, o primeiro date foi como se fosse uma confirmação de que aquilo que nós estivemos a falar ao telefone era real. A pessoa com quem eu estou a falar ao telefone é real, ela existe mesmo. Então nós namorámos durante 6 meses e passado 6 meses eu pedi a Anice em casamento. 5 meses. 5, 6. 5, 6. E eu pedi a Anice em casamento e nós sabíamos exatamente para onde é que nós estávamos a ir. Eu acho que por isso é que isso aconteceu também tudo tão rápido. E acho que a partir desse momento a grande questão para nós foi nós começarmos a pensar, ok, nós individualmente já sabemos fazer isto, como é que a gente vai começar a fazer isso então enquanto casal, enquanto família? E nós começámos a analisar alguns casais cristãos, algumas famílias, algumas referências que nós tínhamos, e o que é que elas faziam bem, o que é que elas faziam mal, o que é que nós podíamos imitar, o que é que nós não devíamos imitar. Obviamente o nosso primeiro recurso é sempre a Bíblia, e começámos a estudar os dois e a ler alguns livros cristãos acerca de família e perceber como é que nós podemos fazer esse match a nível de propósito agora enquanto casal. Então eu lembro que nós lemos um livro, depois a gente há de fazer um vídeo também só a falar sobre livros e que livros é que nós lemos, etc. Mas houve um livro que a gente leu na altura do Craig Rochelle. Foi o primeiro livro que nós lemos quando namorávamos, foi o livro do Craig Rochelle e da mulher, da Amy, que se chama Até que a Morte nos Separe. Até que a Morte nos Separe, é isso mesmo. E eu estava-me a esquecer agora completamente do título do livro, mas já me lembrei. E, que recomendamos a todos os casais que vão casar e que já casaram. Leiam esse livro, é mesmo bué da bom. Então nós andávamos a ler livros, a ler a Bíblia, etc. Como é que nós podemos fazer isto? Nós chegámos basicamente a um caminho de 3 caminhos possíveis que podem haver e que nós queremos estar a partilhar com vocês. É importante referir uma coisa, isto nós estamos a falar não é só para pessoal que já está casado ou que está a namorar e que se quer casar ou que já está casado há algum tempo, mas é também para solteiros. E esta primeira parte nós estamos a falar de propósito é muito importante, porque se tu estás à procura de alguém, mas tu não sabes para onde é que tu estás a ir, provavelmente as coisas se calhar não vão correr assim tão bem se tu individualmente não sabes qual é o teu caminho, qual é o teu propósito e qual é a tua missão. Eu acho que é importante também referir isso. E não podia deixar de ser nós estarmos a falar de família e o Martim acordar, porque Claro. ele também faz parte da família, não é? Então agora que estamos a falar sobre viver em missão, viver uma família em missão, o Martim também tem que estar presente. Então, quando nós estamos a falar de uma família em missão, há algumas rasteiras que podem surgir no caminho. E a primeira delas é família ou missão. Quando nós falamos de família ou missão, parece que nós temos que escolher um dos dois. Não, ou te dedicas completamente à família, ou te dedicas completamente à missão. Isso era uma coisa que eu e nisso não estávamos dispostos a fazer e que não queríamos fazer. Estar a escolher, não, tens de dedicar completamente à família, ou tens de dedicar completamente à missão. Os dois não dá. E isso era uma coisa que para nós não fazia sentido, porque nós achávamos que havia uma maneira de nós conseguirmos conciliar os dois, sem ter que prejudicar um para ter do outro. Mas por um lado também não poderia ser família e missão, não é? Queres explicar um bocado o porquê disso? Sim, isso acaba sempre por nos desgastar, porque nós temos tempo, certo? Esse é quase o nosso bem mais precioso, é o tempo. E ter tempo aqui para os saltos do Martim, e ter tempo para estar na missão, e ter tempo para o casamento, tu chegas e tu não consegues gerir as barreiras entre essas coisas todas e ficam a acumular, que criam um desgaste muito grande, não só individual, mas enquanto família também, o que faz com que as coisas se tornem muito complicadas, tanto na parte familiar como na parte da missão também. Mas temos uma solução melhor, que é viver uma família em missão. Sim, porque quando nós vivemos família e missão, nós percebemos que isso não é compatível, porque família exige o nosso tempo todo, porque a família nunca para, a família continua sempre a existir. Da mesma forma que a missão também nunca para, porque a missão é o nosso propósito. O nosso propósito está sempre lá. Então, como é que nós podemos ser família e ser missão ao mesmo tempo?
Certo. E o truque é exatamente esse, é ser. Nós não podemos tentar fazer algo, nós não podemos tentar fazer família, fazer missão. Isso significa que a família ou a missão são um programa, e a verdade é que não é, porque nunca para. Então, nós sendo família e missão, nós estamos a viver algo para ser. Nós estamos não a fazer família, não a fazer missão, não estamos a fazer um programa, uma atividade, mas estamos a ser. Então nós acreditamos que quando nós somos uma família em missão, nós estamos a ser família e a ser parte da missão que nos foi concedida. Então, eu acho que antes de pensarmos especificamente numa família de propósito, numa família em missão, é importante nós voltarmos àquela parte inicial do vídeo em que nós falámos sobre individualmente, eu sei para onde é que eu estou a ir, eu sei qual é que é a minha missão, eu sei qual é que é o meu propósito, porque se nós não soubermos isso individualmente, vai ser muito difícil nós conseguirmos iniciar isso em família e conseguir conciliar todas estas coisas que estivemos a falar para ser uma família em missão. Nós vemos no próximo vídeo e ficamos à espera dos vossos comentários, digam-nos coisas.